Olá, amigos do Ginga Canarinha, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso webcast que trata do futebol brasileiro. Desta vez é a edição de número 48. Estamos próximos de chegar à marca aí da edição de número 50 do Ginga Canarinha, e dessa vez o assunto é quente, porque teremos a última jornada do Brasileirão, a jornada que definirá qual é o campeão em título da época de 2020. Antes de passar os detalhes para vocês, então, desse tema, eu quero dar as boas-vindas, primeiro, a Marcial Cortes. Tudo bem, Marcial? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores do Ginga Canarinha, chegando próximo aí ao nosso 50ª edição. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Beleza, e também duas boas-vindas novamente a Renato Salgado. Tudo bem, Renato? Fala, Rafael Ribeiro, João Santos, Marcel Cortez, telespectadores e ouvintes aí do nosso Ginga Canarinha. Difícil, hein? Difícil ter forças aqui, né? Tô até em manifestação aqui, ó, com a camiseta ao contrário, hoje, mostrando aqui a minha revolta com esse time. Mas, enfim, vamos que ao longo do programa eu conto e choro um pouco mais aqui. Beleza, e para terminar aí a nossa trinca favorita, João Sanfeld, que hoje tem até uma camisola especial para mostrar para quem está nos assistindo. Tudo bem, João? Tudo bom, Rafa, Renato, Marcial, boa noite para quem está assistindo. Hoje eu vim aqui trajado de Curitiba, o Coxa, né, que infelizmente foi rebaixado, fez uma campanha muito, muito ruim, realmente, mas vim aqui que a gente vai falar desse finzinho de Campeonato Brasileiro. Muito bem, então já mando para vocês aí o tema. Nós vamos começar falando da já definida zona de rebaixamento do Brasileirão, os 4 últimos colocados que nos deixarão a Série A e partirão para a Série B. Série B que no ano que vem vai ser bem disputada, né, Marcial? Isso porque nós teremos grandes equipes na Série B. Então, até para comentar para vocês, o Vasco está na 17ª colocação, com 38 pontos, e é praticamente impossível que ele consiga sair dessa pontuação. Precisa tirar um saldo de 12 golos para sair, né, da zona de rebaixamento. Em 18º, já rebaixado, vem o Goiás. Em 19º, Coritiba. E em 20º, o Botafogo. Então teremos, além dessas duas equipas cariocas, né, Vasco e Botafogo, Marcial, nós teremos o Cruzeiro que permaneceu na Série B, não é isso? Isso. E não só ele, né? A gente vai ter Cruzeiro, Botafogo, Vasco, o próprio Coritiba, né, que é uma grande equipa do futebol brasileiro, e outros que por lá já estão, né, como Guarani, Ponte Preta, o Vitória da Bahia, enfim, A Série B 2021 promete demais, vai ser eletrizante a Série B na temporada que vem. Muito bem. Renato, qual você acha que foi a participação, né, do Vanderlei Luxemburgo, ele que chegou ao Vasco na tentativa, né, de sair dessa zona de rebaixamento, até em um dado momento conseguiu engrenar alguns resultados, mas no final das contas é o primeiro ali na zona de rebaixamento e ele mesmo já admitiu em entrevistas que não vai conseguir sair dessa posição, né? Realmente, como disse o Marcial anteriormente, né, Rafa, é uma situação muito delicada. O Vasco teria que ganhar aí, para não falar de 12-0, teria que ser uma coisa de 7-0. E, se eu não me engano, o Fortaleza, né, que é o time que está acima dele, teria que perder. Joga com o Fluminense. O Fluminense, que está disputando ainda a vaga direta na Libertadores com o São Paulo. E teria que o Fluminense ganhar de uns 5-0, né? Então, são placares que a gente já viu, né, na história do futebol, né? Mas eu acho, sinceramente, que é uma coisa muito difícil, né? Se o Eurico Miranda estivesse vivo, eu não duvidaria. Mas como hoje o Vasco não tem mais essa força de bastidores, eu, sinceramente, acho que, inclusive, eu não sei se você tem isso fácil aqui, mas acho que vale até para o próximo programa, a gente levantar, porque se eu não estou enganado, acho que todos acertaram os rebaixados do campeonato, hein? A gente tinha feito aquela prévia, e se eu não me engano, nós tínhamos considerado. Só que no momento, se eu não me engano, o Goiás era o último, aí o Botafogo, o Coxa, né? O Coxa, o Coritiba e o Vasco. Então, eu acho que todo mundo, se eu tenho boa memória aqui, eu acho que todo mundo colocou essas equipas aí no descenso, né, do campeonato. E quanto ao Luxemburgo, eu acho que assim, ele já chegou num momento muito conturbado, né, um momento muito delicado. O João adora o trabalho do Luxemburgo, tenho certeza que ele vai falar que o Luxemburgo, que o Luxemburgo realmente
de repente é o último culpado, né? O que deu a facada final ali no peito. Mas eu acho que ele não teve culpa. Eu acho que assim, ele tentou até tirar leite de pedra, como você disse ainda aí no começo, ele até conseguiu alguns resultados. Eu acho que ele teve muito problema ainda de jogadores aí, de elenco. O próprio Benítez, né, teve um problema aí com a parte de documentação, o contrato acabou de empréstimo, ficou um tempo fora, voltou... Quase que saiu, né? Na verdade ele ficou fora alguns jogos, né, e ele voltou, ele tava com uma barriga até maior que a minha, que é uma vergonha. Então, assim, realmente eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu acho que é um bom jogador, inclusive, mas, né, com essa interrupção aí que ele teve, né, com esse problema todo de contrato, eu acho que acabou prejudicando ele, principalmente o Vasco. Então, acho que vai ser uma Série B de 2021 muito interessante, né? Além das equipes aí que vocês mencionaram, ainda temos que adicionar Guarani, Ponte Preta, Vitória da Bahia. Então, são equipas aí tradicionais no futebol brasileiro, né, e que vão lutar desesperadamente para subir novamente. E se eu estou bem aqui pelo número de equipas que eu contei aí, que vocês já tinham mencionado, nós estamos falando em 7 equipas para 4 vagas. Então, haja coração. Perfeito. E, João, se, por um lado, 4 equipas que vestem verde, né, virão para a Série A em 2021, cito Chapecoense campeã, América Mineiro, Juventude e Cuiabá. Foram as 4 primeiras equipas que, na Série B de 2020, subirão para a Série A em 2021. Ao mesmo tempo, nós temos 2 equipas também que vestem verde, que irão cair, né, que já caíram para a Série B. No caso, o Coritiba e o Goiás também, né? Exatamente. Rafa, antes disso, eu puder só comentar do Vanderlei Luxemburgo, que o claro. Renato deu aquela cutucada em mim. Mas o Vanderlei teve muita culpa desse rebaixamento do Vasco, né? O rebaixamento do Vasco tem nome e sobrenome que... Não é nome e sobrenome, né? Mas os culpados é a diretoria, são os membros da comissão da alta cúpula ali do Vasco, que no começo o Ramon fez um trabalho... Ele teve um problema muito sério, o trabalho do Ramon no começo, porque ele foi muito melhor do que deveria, porque o time do Vasco não conseguia render do jeito que estava rendendo no começo, e não conseguia cair de rendimento, ele foi demitido, e desde daí o Vasco foi ladeira abaixo, né? Inclusive coisas que só acontecem no futebol brasileiro, que o Vanderlei Luxemburgo saiu do time que ganhou a América para ir ser rebaixado no Vasco. Coisas que realmente em nenhum outro país acontecem. Mas o trabalho dele no Vasco ele não tem muita culpa, no Palmeiras ele tem bastante. E lembrar que o Ramon ainda chegou à liderança, né, do campeonato, para complementar. Exatamente. Você falou dele ter feito um bom trabalho, né? Ele fez um excelente trabalho, né? E depois Exatamente. A cobrança foi grande. Ele foi punido por excesso de competência, né? Próximo do que o Palmeiras é com o calendário, né? Mas isso é um assunto para outro momento. E daí os 2 times que vestem verde, que estão caindo, né? 2 times tradicionais também. O Coxa e o Goiás são equipas que estão sempre na Série A. O Coxa tem também uma história muito grande, campeão brasileiro, revelou grandes jogadores como o Alex, por exemplo. E tem até, não é comparando nem nada, mas tem o Rafael Veiga, que está no Palmeiras hoje, que foi revelado pelo Coxa também. Então são 2 equipas realmente grandes. E o Coxa, desde o começo do campeonato, não mostrou muita coisa. Mas do Goiás a gente esperava mais, pelo que foi o Goiás do ano passado. Porque o Goiás do ano passado, com o Ney Franco e o Michael, que foi uma grande decepção no Flamengo, inclusive, foi um time que surpreendeu. Era um time que estava muito, muito lá para baixo, e foi parecido com o Ceará do Lisca, uns anos atrás, que estava muito lá embaixo, trocou o treinador, o trabalho engrenou e terminou conseguindo bons resultados, jogando bem, Sul-Americana e não sei o quê. E a gente esperava mais do Goiás, só que o Ney Franco perdeu a principal peça da equipa, que era o Michael, né, que foi para o Flamengo por, sei lá, 25 milhões de reais, uma grana assim realmente muito, muito grande. E não foi bem, ainda não conseguiu engrenar, eu não sei se vai conseguir. O Flamengo também é um time que a gente não consegue ter muita ideia, perspectiva de elenco, né? Porque é uma equipa que contrata muito, paga muito caro, em jogadores que muitas vezes não merecem, como foi o Vitinho, que custou 10 milhões de euros. Então, o Goiás a gente esperava realmente esse pouquinho mais. O Curitiba, infelizmente, desde o começo com Barroca, foi mal, não conseguiu engrenar em momento algum. Então, fica aí, mas pelo menos teremos a volta aí de 4 equipas grandes, 4 equipas verdes,
algumas importantes, né? A América Mineiro é importante, a Chapecoense tem uma importância recente muito grande, né? Não só por 2017, mas todo um contexto maior que isso, porque era uma equipe muito querida mesmo e que conseguiu acessos recorrentes da D para C, C para D, não seguiram, né? Ficou uns anos na C, mas foi para B, foi vice-campeão da Série B, inclusive, só perdeu porque o Palmeiras estava na Série B em 2013 e foi campeão. E essas equipas estão de volta. E um time que eu queria muito destacar para a Série B do ano que vem é o CSA. CSA é uma equipe que tem uma administração muito interessante. Eu já falei disso em um artigo meu para o Fair Play, lá no começo, quando eu entrei para o site, foi acho que o meu segundo ou terceiro texto. Tem uma administração muito interessante, quitando dívidas, uma administração responsável e que consegue ter resultado em campo. Quase subiu, ficou acho que em quinto ou sexto, e por diferença de pouquíssimos pontos, né, para o Juventude. E foi a única equipe na história que conseguiu ir da série D para C, C para B, B para A em anos consecutivos. Então é uma equipe muito interessante que a gente tem que ficar de olho. E uma coisa interessante, só para complementar uma curiosidade aí também, que eu não sei se vocês perceberam isso, eu acho que é outro dado que a gente precisa só levantar como curiosidade, mas é a primeira vez em alguns anos aí, eu não sei quantos, que não cai nenhuma equipe do Nordeste e nem sobe nenhuma equipe do Nordeste. Não sei se vocês tinham se dado conta disso também. Verdade. Porque as equipas da Série A tivemos, né? Dois cariocas, do Rio. Exato. Paraná. E Goiás. Né? Exato. E no caso né, da Série B, Minas, né? O América, Chapecoense com Santa Catarina, Juventude, Rio Grande do Sul e Cuiabá. Também Mato Grosso, né? Então. Você comentou disso, Renato, e me lembrou também de uma curiosidade que eu não sei se já aconteceu em algum outro momento na história do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai ter mais equipas do Rio Grande do Sul, mais equipas gaúchas do que cariocas na Série A do ano que vem, que a gente vai ter Juventude Internacional e Grêmio pelo Rio Grande do Sul e só Fluminense e Flamengo pelo Rio de Janeiro. É verdade. Que eu me lembre, isso já aconteceu com equipas de Santa Catarina. Tivemos um ano aí que teve Figueirense, Avaí. Foi mesmo. E aí Chapecoense, se não me engano, tinha 4 equipas de Santa Catarina. Teve um ano num passado recente até, né? Coisa de... Num passado recente. Sim. Deve ter sido em 2015, que o Joinville estava na Série A em 2015. Exato. Inclusive com o Marcelinho Carioca no elenco. Mas eu queria deixar uma pergunta no ar. Eu sei que a gente não é para alongar muito nesse assunto de rebaixamento, mas uma pergunta, até para a gente pensar nisso. Vocês acham que o fato, porque o Goiás foi uma equipe que desde a primeira rodada ficou com um jogo a menos. Então o Goiás morou na zona de rebaixamento praticamente o campeonato inteiro. Porque em muitos períodos ele tinha 2, 3, chegou a ter 4 jogos a menos do que o restante da tabela. Por conta de pandemia, enfim, enfrentou a equipe que ia jogar a Copa do Brasil, o jogo que cancelou e tudo mais. Até que ponto isso influencia dentro do psicológico da equipe? Quer dizer, você está na zona de rebaixamento, mas você fala assim, mas eu ainda tenho mais 4 jogos. Tá, mas você tem que ganhar esses 4 jogos, né? E enquanto isso está acontecendo, você está morando na zona de rebaixamento. Então eu deixo uma pergunta no ar aí. Até que ponto esse cancelamento dos jogos, esse adiamento dos jogos, prejudicou principalmente o Goiás, que foi a equipe que mais ficou na zona de rebaixamento por conta de jogos atrasados do calendário? Sim. Só para responder rapidamente, eu acho que tem grande influência, eu não digo que foi, né, a principal razão, mas isso serve também para as equipes da parte de cima da tabela, né? Ou seja, até o próprio São Paulo, quando tinha alguns pontos de vantagem, também tinha jogos a menos e talvez tenha se acomodado nessa situação. Ou seja, eu também posso ter pontos a mais porque eu tenho jogos a serem feitos ainda. E isso pode ter prejudicado de alguma forma. Então, tanto para o lado negativo, né, quanto para o lado positivo também. Ou seja, aquelas equipas que tinham isso como uma vantagem para estarem na ponta da tabela, não é isso? Alguém quer comentar também? Eu vejo até mais assim como, entre aspas, né, um lado positivo, né? Porque você já sabe o resultado, em tese, né, daquela rodada, aquela rodada já está fechada. Então, eu acho que, mesmo você estando com o jogo atrasado e estando atrás na tabela, eu acho que, de certa forma, você sabe, ainda mais acho que as equipes pequenas e médias aí que lutam para não cair, que fazem aquele jogo, né, de empata fora, se der, ganha com um contra-ataque, mas e tenta a vitória
né, também no contra-ataque dentro de casa, eu acho que tem uma certa, não vantagem, né, mas assim, tem difícil até arrumar um adjetivo aí, porque eu não considero vantagem, mas tem um benefício, né, tem por saber, né, da vantagem, do resultado aí das outras equipas, né. Mas tem uma coisa também, né? Às vezes é momento. Então, se o momento da equipa é muito bom, o ideal era que fossem feitos os jogos naquele momento, né? Aí pega, sim, por exemplo, sim. daqui 5, 6 jornadas, a equipa caiu de rendimento, aí você tem todos os jogos que você tinha que pagar anteriormente, e aí o seu time tá numa fase ruim já, né? E aí você tem 4 jogos anteriores que poderiam ser feitos no melhor momento, e aí você pega uma sequência ruim, talvez. Né? Mas não, concordo. O São Paulo passou por isso, né? Só que o São Paulo pegou os jogos atrasados no momento de subida, então foi exato, muito bom. Então, é isso que eu ia falar. Isso pode ser uma faca de dois gumes, porque pode acontecer o contrário também. A equipa naquele momento não jogar e não tá bem, e aí quando entrar em campo tá no momento melhor, como disse o Marcel e o São Paulo, e aí, né, passa por cima. Desculpa aí, João. Não, que eu ia falar que o Palmeiras aconteceu exatamente isso, que muitos jogos atrasados aconteceram agora nessa reta final, que o time já está muito mais desgastado, já está pensando na final da Copa do Brasil, então perdeu pontos aí. Não que fizeram grande diferença, porque o Palmeiras não realmente ganhar esse título ia ser praticamente impossível, né? Eu até brincava, estão deixando a gente sonhar, porque o torcedor é burro, mas... É verdade, mas teve essa questão sim de cair num momento mais decrescente da equipa. Mas eu vou até um pouco além, eu acho que vai até assim, aspas, uma desmotivação, né? Porque os caras já atingiram o auge, que é ganhar Libertadores. Então, pô, Brasileirão, jogar contra aí, bota que nem logo depois do título, né, no sábado, na terça-feira enfrentar o Botafogo antes de viajar para o Mundial. Pô, tá de brincadeira, né? Se eu sou que nem a gente já tinha falado, eu botava o sub-20 para sacanear ainda, falar, ó, joga aí, molecada. E que provavelmente iam fazer bem melhor, porque a molecada ia querer mostrar serviço. Então, poderia não ganhar, mas que o molecada ia dar o sangue ali, muito mais quem não quer preste viajar pro Mundial, quem que vai botar a perna numa disputa ali, ficar fora de um jogo, enfim. Mas não vamos falar de Mundial, não. Segue o jogo aí. Muito bem, pessoal. Então vamos passar já ao próximo assunto, deixando a parte de rebaixamento de lado. Eu queria voltar, antes da gente falar, lógico, da finalíssima, vamos voltar à jornada anterior, que foi a jornada de número 37, porque nós tivemos na jornada 37 um jogo chave, né, para a decisão do título, que foi entre o Flamengo e o Internacional. O Flamengo venceu essa partida por 2-1, e aí ultrapassou o Internacional, é o novo líder do campeonato, tem 2 pontos de vantagem, e depende só de si para ser campeão, num momento chave da competição. O Internacional perdeu, está 2 pontos atrás, mas também ainda tem chances matemáticas de ser o campeão. O último também candidato ao título que tinha condições matemáticas era o São Paulo, mas o São Paulo, então, não conseguiu vencer o Palmeiras, né, no clássico atrasado até da 34ª jornada. O empate de São Paulo e Palmeiras em 1-1 fez com que o São Paulo não tivesse mais condições matemáticas de ser campeão. Bem, passo a bola para o Marcial, então, para comentar sobre esse... Foi até que dinâmico, né, jogo entre Flamengo e Internacional e que decidiu a liderança para o Flamengo para a última jornada, né, Marcial? Perfeito. Foi um jogo muito bom, principalmente no início, né? Porque a gente teve o Inter fazendo o primeiro gol logo no início do jogo, o que dava a impressão que, puxa, será que chegou a vez dos gaúchos, né? Depois de 41 anos sem ganhar um título brasileiro, tudo caminhava para um jogo bom do Internacional. Só que logo em seguida o Flamengo começou a retomar a partida e o jogo ficou muito parelho. Ficou muito lá e cá e você via claramente um equilíbrio na partida. O Flamengo empatou a partida, o que já era esperado, né? Porque o Flamengo começou então a retomar o domínio do jogo. O jogo ficou parelho, o Flamengo empatou e você esperava então que o jogo caminhasse para um final eletrizante, vamos dizer assim. Só que, o que aconteceu? O juiz resolveu expulsar um jogador do Internacional numa expulsão extremamente polêmica, que eu já ouvi pessoas dizendo, não, tinha que expulsar mesmo, e já ouvi pessoas dizendo que não, que a expulsão foi injusta. No meu modo de ver, a expulsão foi injusta, ele não deveria ter expulsado, e faltou critério por parte do árbitro.
porque a gente já viu outras situações com o mesmo árbitro em que ele, ora expulsou, ora não expulsou. Então ele não tem um critério para esse tipo de lance. Ele deveria ter. Ou eu, em todo lance como esse eu vou expulsar, ou em todo lance como esse eu não vou expulsar. Não. Ora ele expulsa, ora ele não expulsa. Então isso deixa a cabeça do jogador, do torcedor e da imprensa confusa, porque você não sabe qual é a atitude que o árbitro vai tomar naquele ponto. No meu modo de ver, o lance não era para expulsão, no máximo para um amarelo. O próprio jogador que recebeu a falta disse que, enfim, tinha sido um lance sem querer e tal. Só que isso foi crucial para a continuidade do jogo. Então, o Inter ficou com 1 a menos. O jogo que era parelho deixou de ser parelho. A gente começou a ver, então, uma superioridade do Flamengo em termos de volume de jogo, de chegada na área. E isso fez com que o Flamengo, então, fizesse o segundo gol. E o Inter até tentou esboçar uma reação do meio para o final do segundo tempo. A gente esperava, né, que, de repente, encaixasse um gol e fosse para o empate e a coisa ficasse mais interessante. Mas o que se viu foi a vitória do Flamengo e o que posterga a decisão para a última rodada, para a última jornada, que vai ser nessa semana. Um ponto interessante da gente observar nesse cenário todo é que o Inter liderou. Nós estamos na 37ª jornada, estamos indo para a última, 38ª. O Inter liderou o campeonato em momentos diferentes, mas se a gente somar todas as jornadas que o Inter liderou, ele liderou o campeonato por 9 jornadas. E o Flamengo é a primeira vez que chega na liderança. O que mostra o quê? Que um campeonato de pontos corridos, você tem que ter uma regularidade, mas você não precisa ficar em primeiro. Basta você chegar em primeiro, né? Ter aquele sprint final do queniano na São Silvestre, né? E aí você ganha a corrida. Você não precisa largar em primeiro e sair correndo, né? Enfim, o Flamengo chegou na liderança e agora a decisão fica para São Paulo e Corinthians, que vão enfrentar a equipa do Inter e a equipa do Flamengo. E aí é onde a combinação desses resultados vai dizer para a gente quem é o campeão brasileiro. A gente ainda vai falar disso mais para frente, né? Então eu vou segurar mais um pouco. Mas é isso. Eu acho que o campeonato ainda está aberto. Eu lá atrás, num ginga lá de trás, eu disse que não acreditava no Flamengo campeão. Tudo hoje indica isso, mas eu continuo batendo que não. Por uma questão de... é muito difícil ter um bicampeão brasileiro. O último foi lá em 2008, que foi o São Paulo. O último foi o Cruzeiro em 13 e 14. Desculpa, hein? Marcial. O Cruzeiro foi depois, né? O Cruzeiro foi em 13 e 14. O Cruzeiro foi em 13 e 14, verdade, bem lembrado. Então, mesmo assim... que tinha o Everton Ribeiro, que está no Flamengo hoje. Foi craque do Brasileirão. Estamos falando aí de 7 anos atrás, né? Então, é muito difícil uma equipe ser bicampeã brasileira. Por isso, eu ainda acredito que o Inter vai conseguir reverter isso na última rodada, na última jornada, até porque eu acredito no São Paulo Futebol Clube. Deixa eu já perguntar para o Renato se ele também acredita ou não. e aproveitando, peço a sua opinião sobre o lance da expulsão também, né? Comenta com a gente. E o que você achou desse jogo e se você achou que teria esse resultado realmente. Olha, primeiro acho que foi um outro bom jogo, né? Destacando que no primeiro turno foi considerado um dos melhores jogos do campeonato, né? Até aquele momento. Foi um empate 2-2. Isso, exatamente, na casa do Inter, né, em Porto Alegre. E acho que o jogo ontem foi um bom jogo. Eu ia começar falando até pela arbitragem. Mais uma vez, estamos na 37ª rodada do campeonato. E eu acredito que eu vou falar do VAR pela 36ª, talvez 39ª, porque tivemos rodadas com mais de um erro, né, de avaliação do VAR. Então, assim, e deixando bem claro que eu não sou contra o VAR, eu sou contra a utilização do VAR no Brasil, né? Como é feita a utilização do VAR no Brasil, melhor dizendo, né? Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que vai traçar a linha, enfim, a gente até discutiu isso outro dia aqui em off, né, no WhatsApp, como isso é feito na Europa, enfim, de outra forma, mas não é possível, uma vez que a gente esteja falando aí numa marcação, né, digital, uma coisa
feita por um computador, onde uma pessoa vai traçar uma linha com a mão, com a régua, enfim, como quiser falar, mas não pode ser uma pessoa, porque a pessoa, a gente está falando do frame, né, a hora exata de conseguir pegar a captura da bola saindo do pé do jogador, enfim, são diversas coisas que eu acho muito complicado para o olho humano fazer, mas então acho que, na minha opinião, não foi pênalti, tá? Eu acho que deveria ter sido ficado, né, deveriam ter ficado com a posição do juiz na hora do jogo, né, que ele deu amarelo, e aí foi chamado pelo VAR para rever o lance. Então acho que não havia necessidade nenhuma do VAR chamar. E como prova até disso, né, não é o mesmo árbitro, mas eu separei infelizmente não dá para botar aqui para vocês, mas eu convido os ouvintes aí do Ginga Canarinho a olhar um lance muito semelhante do Daniel Alves, no primeiro turno também do jogo São Paulo e Grêmio no Morumbi, onde ele dá uma entrada muito semelhante no jogador do Grêmio, acho que no Tassiano, se não me falha a memória. E ele leva só um amarelo, o VAR não chama o juiz, não existe nada, segue o jogo normal e não há expulsão nem nada. Tivemos outros, né? Tivemos um lance do Bruno Henrique também contra, acho que o Fortaleza. Mostraram ontem aí, ao longo dos programas esportivos, diversos lances bem semelhantes. Não acho que seja um exagero, tá? Porque no meu modo de ver também, foi uma entrada imprudente. Mas, ainda mais quando você para analisar no VAR ali no câmera lenta, eu acho que é uma coisa que interfere na posição só do árbitro, ainda mais pensando, né? A gente pensando um pouco a cabeça do árbitro, onde você dá o amarelo no campo. E aí o pessoal da cabine te chama e fala, olha lá, porque de repente não foi isso. E aí você fica olhando ali no slow motion, eu acho que também você tende a, de repente, mudar de ideia e ir com o que foi chamado e alertado pelos árbitros da cabine. Mas eu não teria marcado pênalti também, não. E acho que, assim, até o jogo de ontem do São Paulo contra o Botafogo, eu sinceramente achava que o São Paulo conseguiria pelo menos um empate aí de 2-2, seria o meu placar para o último jogo. Mas vendo o São Paulo com o futebol que apresentou ontem e ainda perdendo para o Botafogo, que não vencia 9 jogos, não marcava gols aí, acho que há uns 3 jogos, acho que esse jogo com o Palmeiras, enfim, um resultado, mais uma vez, ao contrário, hein? Ao contrário, a manifestação aqui, porque é desolador. Coitado do Crespo. Aliás, convido os ouvintes e telespectadores a ler a matéria do João aí, excelente matéria sobre a chegada do Hernan Crespo. Coitado, ele não sabe a roubada que ele se meteu, meu. Mas, enfim, então acho isso aí. Tô até meio desolado aqui. Eu passo a bola de volta aí. João, então aproveito para o seu comentário sobre essa partida, né, entre Flamengo e Inter, e além dessa questão polêmica envolvendo o VAR, também sobre a questão técnica, né, tática, o que você achou da atividade também, você que comenta sobre os treinadores, sobre a atividade técnica e tática aí do Rogério Ceni, que ainda periga no cargo, né, ou seja, nem com o título é garantido que ele permaneça no Flamengo, mas ainda assim, se ele ganhar esse título, certamente pode subir de patamar, né? Claro, primeira coisa que eu queria começar, né, falando sobre arbitragem, porque existem diferentes tipos de árbitro no Brasil. Provavelmente o melhor árbitro no Brasil não é um árbitro, é uma árbitra, que é a Edna, que foi inclusive pro Mundial. Talvez seja a melhor árbitra que tem, a melhor profissional de arbitragem que tem no Brasil hoje. Tá, mas a arbitragem no Brasil tem muitos problemas, e os 2 casos mais recorrentes são os de árbitros como o Wilton Pereira Sampaio, o Voaden e o Ricardo Marques Ribeiro, que são árbitros que erram em todas as decisões que tomam em todas as partidas. Né? É raríssimo você ver um jogo deles que você não vai se irritar com a arbitragem, torcendo ou não para as equipas, tá? Eu já vi jogo do São Paulo apitado pelo Ricardo Marques Ribeiro e fiquei indignado com as marcações dele porque elas dão raiva no espectador, né? Existem árbitros também como é o caso do Daronco. O Daronco é um árbitro que se impõe muito, né? Ele é muito forte, muito grande, mas isso também faz com que ele tenha que parar um pouco mais o jogo para acompanhar mais fácil, porque ele é muito grande, ele tem um pouco de dificuldade em acompanhar. E existe o caso do árbitro Rafael Claus, que foi o árbitro que apitou e talvez seja um dos melhores que tem no Brasil. Isso é preocupante, porque se o melhor que tem
não consegue ter um critério, porque são lances muito claros, né? Rafael Claus estava no jogo do Corinthians com o Palmeiras Paulista, se não me engano, que o Jô deu uma entrada violentíssima. Não deu nem falta, deu amarelo, coisa assim, e lances similares, um dá amarelo, o outro não dá falta, o outro dá vermelho. Eu achei que era para expulsão. O lance do Rodinei. Ele vai com a sola no tornozelo do Felipe Luiz, né? Para mim é uma entrada violenta, né? O Renato comentou de uma entrada imprudente. Existem 3 tipos de entrada no futebol, né? O que a regra diz são de 3 tipos: a imprudência, a temerária e a violenta. Imprudência, você marca a falta; temerária, você dá um cartão amarelo; violenta, você dá um cartão vermelho. A sola foi no tornozelo do Felipe Luiz. Eu acho uma entrada totalmente desnecessária e violenta, né? Por mais que não tenha intenção, você vê que ele não tem intenção, mas a intenção podia romper o ligamento de qualquer jeito. Para mim era para cartão vermelho. Desculpa te interromper, mas por isso que eu falei, na minha opinião, não foi, eu acho que era um lance interpretativo, né? Acho que cabia expulsão, né? Eu falei isso aqui, mas é o que eu tô falando. Primeiro, o Claus teve lance semelhante no campeonato, onde ele não expulsou. Acho que o Marcel comentou isso agora há pouco. Se eu não me engano, foram 4 jogadas muito parecidas do próprio Rafael Claus. Nas 4 ele deu amarelo e somente nessa ele deu o vermelho. Então, isso assim, não me estranha, né? Mas eu tô dizendo assim, é uma coisa, né, chama a atenção. Outro lado, acho que é importante também se ressaltar. Ele normalmente é um árbitro que ele é muito convicto com as decisões dele de campo. Ele não é um árbitro de escutar o VAR assim toda hora, né? Então isso é outra coisa que me chama a atenção, e eu acho que aí vem exatamente o que eu quis dizer, entendeu? Assim, pela importância da partida, o VAR te chama, fala, olha, vai lá assistir o vídeo que de repente esse lance é para vermelho. Né, o cara fica realmente na dúvida, e aí bota o slow motion, que é outra visão, né? Uma coisa é você vê o lance no tempo normal dele e até no jogo ali, e a outra é você ficar assistindo devagarzinho, o cara chegar entrando com né, a sola da chuteira no jogador, enfim. Então eu acho que realmente eu acho que ele foi imprudente, né, na forma. A cena é feia, podia, né, se a perna tá no chão, podia quebrar a perna, o pé. Mas que eu falei, não tem, você vê como você acha que você também acabou de falar, João, não tinha intenção, né? E não que também uma falta precisa ter intenção, né? Você faz falta sem intenção também. Mas, enfim, eu acho que é discutível, mas também o jogador tinha que pesar isso. Sem contar, né? Não sei se eu vou aí antecipar, dar um spoiler aqui, mas pensando que ele custou R$1 milhão para estar em campo, né? Então, não sei se o Rafa ia comentar isso em seguida. Mas, eu ia. Né? Então, desculpa. Então, segue aí. Não vou mais atrapalhar. Já estraguei tudo, já. Conta aí, João, aproveitando, então. Calma. Dá o seu pitaco e conta aí. Só finalizando da arbitragem, o Rafael Claus tem esse problema de critério, né? Isso é um problema muito sério. E daí tem a questão do VAR. Primeira coisa, tá? Primeira coisa que eu acho muito importante falar sempre que possível: não existe esquema para o Flamengo ser campeão, assim como não existe esquema para o Palmeiras ser campeão. Não tem esquema Crefisa. A Crefisa não pagou todo mundo, o Flamengo não pagou todo mundo. Tá? Assim como o Caboclo, que era dirigente do São Paulo, também não estava armando para o São Paulo ser campeão. Exatamente. Tá aí o resultado. Essas coisas são papo de torcedor, e a gente aqui tem que deixar fora, porque isso simplesmente não existe, pelo menos não hoje, né? Eu acredito que já existiram casos, mas hoje não tem um esquema, principalmente um esquema grande desse, né? Para ser campeão de um campeonato de 38 rodadas, não é ganhar um jogo, são 38 rodadas. Final. Exato. Exatamente. E, inclusive, uma coisa que mostra isso é que você pode falar, não era para expulsão, o árbitro fez isso para o Flamengo ser campeão. Beleza, mas no jogo do Inter contra o Vasco, o VAR tá descalibrado, né? Eles esquecem desses detalhes e validaram um gol. O Inter foi campeão com o VAR descalibrado, que o Vasco, inclusive, tá querendo impugnação do jogo. Que outra coisa engraçada, que eu esqueci de comentar quando a gente estava comentando do Vasco, mas é uma coisa engraçada, que o Vanderlei Luxemburgo falou em uma entrevista quando era técnico do Palmeiras, que o time não precisava fazer o segundo gol, precisava ter malandragem para manter o primeiro, e agora ele precisa de 12 gols. É um pouco irônico. Sim. É um pouco irônico. Mas a partida em si, eu achei uma partida morna, até certo ponto. Até a expulsão era uma partida relativamente morna. O Inter criava algumas chances, o Flamengo criava algumas chances, mas era um jogo de meio campo e duas equipas se estudando.
Não, o Inter fez o gol e daí ficou muito claro o que o Inter queria fazer. Fez o gol, segura, vai no contra-ataque. Eu não tenho problema nenhum com isso, foi a estratégia que o Inter adotou, não funcionou muito bem, até porque o Rodinei foi expulso. Rodinei que foi o maior erro do torcedor, né? Porque um torcedor, o Renato começou a falar sobre isso, um torcedor que é dono de um conglomerado de agropecuária no Mato Grosso, transferiu R$1 milhão para o Internacional pagar a multa para o Rodinei ter em campo. Ele está emprestado pelo Flamengo ao Internacional e não poderia jogar. Então, um torcedor quis muito que o Rodinei entrasse em campo, até porque o menino Heitor, a torcida do Inter, tem suas desconfianças, né, quanto a ele. Então, e daí o Rodinei foi expulso, e até a expulsão o jogo era bem morno. Né, e eram duas coisas duas estratégias muito claras, né, que eram o Inter se defendendo, o Flamengo atacando o jogo inteiro, né, porque são dois técnicos com essas estratégias bem consolidadas. O Abel Braga é um treinador reativo, um treinador que vai esperar a outra equipe chegar e vai sair no contra-ataque e matar o jogo assim. E o Rogério Ceni é um treinador propositivo, um treinador que vai pressionar a outra equipe, vai querer fazer o gol, vai querer ficar em cima, vai querer atacar os 90 minutos. Nenhum problema com nenhum dos dois, isso eu quero deixar muito claro, tá? E o que você falou do Rogério Ceni. O Rogério Ceni, quando chegou, foi muito criticado em muitas coisas. Eu acho que eu já critiquei em algumas coisas. A diretoria do Flamengo, não digo que errou em contratar o Rogério Ceni, mas contratou sem pensar direito. Né? Foi um treinador muito diferente, contratou em 4 horas de negociação, tem muitas questões, mas é um treinador muito bom. É um treinador que tem uma ideia de jogo clara, ele tem competência para executar, ele só precisa de tempo. Ele teve tempo no Fortaleza, queriam a cabeça dele depois dele perder o primeiro estadual dele pelo Fortaleza contra o Ceará, que é o maior rival. E no ano seguinte ele ganhou? Exatamente, ele não saiu e foi campeão da Série B, foi campeão de Copa do Nordeste, a nossa Lampions League, né? A querida Lampions League. Então, é um treinador que tem essa condição. Sendo campeão ou não, eu acho que a demissão é extremamente equivocada, tá? O Abel Braga é um treinador, por sua vez, né, que ainda não me convence muito, porque ele teve trabalhos muito ruins no passado recente, né? Ele foi relativamente bem no Fluminense e teve um problema muito sério, né? A morte do filho dele foi uma coisa que marcou muito aquele trabalho dele no Fluminense, mas depois teve um trabalho dele péssimo no Flamengo, um trabalho dele péssimo no Vasco, então são coisas assim que não me convencem muito e que eu achei que era uma aposta de muito alto risco. Até aqui tá indo, mas eu não vejo no time do Abel Braga, num ano mais normal, condições de chegar ao título, tanto que, tudo bem, nada, nenhuma análise pode falar o que foi esse ano. Tá, porque as equipas todas estão desgastadas, jogando sem parar, ninguém aguenta mais ver futebol, imagina jogar. Né? Tem dia que eu não aguento mais ver jogo de futebol. Eu acordo e penso, meu Deus, hoje tem Palmeiras de novo, teve ontem, vai ter amanhã, que coisa absurda. E imagina jogar futebol. Então, esse ano é muito fora da curva, e o campeão vai ser campeão com pouquíssimos pontos, até por isso. Né, mas ainda assim o trabalho do Abel Braga para uma próxima temporada, uma próxima época, não me convence tanto. O Rogério Ceni já é um treinador que eu vejo com bons olhos. Eu acho que ele tem uma condição de evolução muito boa. E é isso. Só comentando o que o João disse, o Flamengo pode ser campeão com 71 pontos, que é a pontuação dele atual, ou seja, as duas equipas podem perder na última jornada. Pode ser campeão com apenas 72, ou seja, um empate do Flamengo, né, uma derrota do Internacional, ou o Internacional ser campeão com 72 no máximo, ganhando o seu jogo contra o Corinthians e o Flamengo, por exemplo, perdendo. Então, se fala muito na matemática em 75 pontos para ser campeão, né? Então seriam no mínimo 3 pontos a menos do que a média aí do que se costuma dizer. Mas eu já vou então entrar nesse assunto final. Vale lembrar que nas próximas edições, talvez numa edição especial aí da edição de número 50, nós falaremos do fechamento desse Brasileirão. Nós teremos, por exemplo, o Abel Braga como o melhor treinador da competição, falaremos da seleção do campeonato, enfim, temos ainda muitos assuntos para falar sobre o fechamento da edição de número 2020. Mas vamos falar então da última jornada. Antes disso, o João ia comentar algo.
Só um detalhe das pontuações que você disse, só a título de comparação, né? O Flamengo do ano passado fez 90 pontos, o Palmeiras de 2016, 2018 fez 80 pontos, o Corinthians de 2015 fez 81 e o Corinthians de 2017, se não me engano, fez 75 ou 77, eu não lembro, mas ainda assim, o Corinthians de 2017 já foi uma pontuação tida como muito baixa, e esse ano tende a ser ainda menor. Assim como a do rebaixamento também, né? Assim como a do rebaixamento também. Ah, sim. Geralmente é 45, 47 pontos. Mas para se livrar do rebaixamento, né? A do rebaixamento, exato. Uma coisa interessante, Renato, que o Fortaleza hoje está com 41 pontos. Né? A pior campanha na história de um time que ficou na Série A foi a do Ceará do ano passado com 39. Então, curioso que o título desceu, mas o rebaixamento de um ano para o outro aumentou 2 pontinhos, né? E também a segunda campanha foi a do Palmeiras de 2014 com 40 pontos. Então, ainda assim, não está nem entre as duas piores campanhas de um time que ficou na Série A. Sim. Se todo mundo perde na última jornada, o Fortaleza escapa com 41. Exatamente. É curioso. Diga, Marcial. Não, sobre a pontuação de título é 76 pontos, porque na história dos pontos corridos com 20 equipas, nenhum vice-campeão fez 76 pontos. Fez 75, mas não fez 76. Então, se nenhum vice-campeão fez 76, com 76 você é campeão, né? Pô, certo. Então, a pontuação que se diz que é a pontuação de título é 76 para cima. Qualquer equipe que chegar em 76 pontos é campeão brasileiro. Pelo menos a história mostra isso até agora. Sim, é só um detalhe que é uma temporada muito atípica, né? Então, esse ano, por exemplo, o vice-líder pode ter 69, né? O que é uma distância grande até para outros vices, né? Só corrigindo uma informação que eu dei, Rafa, o Corinthians teve 72 pontos em 2017, o que é nada, pouquíssimo, e é o que mais ou menos a gente deve ter esse ano. Perfeito. Beleza, vamos então para a jornada final, a jornada de número 38, que tem principalmente 2 jogos importantes. Lembrando para o pessoal que está acompanhando, todos os jogos dessa última jornada, da jornada 38, serão no mesmo dia e mesmo horário, ou seja, serão nessa quinta-feira, às 9h30 no horário Brasil, né? E à 00:30 de sexta no horário de Portugal. Então, todos serão no mesmo horário, e aí a gente tem 2 jogos principais que vão definir o campeão. Flamengo jogará fora do seu estádio, né, fora do seu relvado, contra o São Paulo, vai jogar no Morumbi. E o Internacional vai jogar contra o Corinthians, deixa eu ver aqui, em casa. Então, Internacional e Corinthians fazem esse jogo. Ou seja, para o Inter ser campeão, ele precisa vencer esse jogo e torcer pelo menos por um empate do Flamengo, até porque eles vão ficar empatados em número de pontos, vão ficar empatados em número de vitórias, porém ele tem um saldo melhor, um saldo de, se não me engano, 5 gols a mais. Já para o Flamengo ser campeão, basta ou vencer, né? Ou então torcer para, se perder ou empatar, para que o Internacional também, no máximo, empate o seu jogo. Então é isso, eu já passo a bola para o Marcial para comentar sobre esses 2 jogos importantíssimos, e você já adiantou aí, mas o que acha que vai acontecer nessa jornada final? Quem diria, né? Corinthians e São Paulo decidem o Brasileirão. É isso. Não é errado o que eu tô falando. Não é errado, perfeito. Só que não. Só que eles vão decidir de outra forma, né? Vai ser interessante, porque normalmente, na última rodada, a gente já tem o campeão definido, e a última rodada ela serve para definir ali quem vai para Libertadores, e principalmente rebaixamento, né? Rebaixamento sempre é na última rodada que a gente fica de olho e tal. E esse campeonato atípico, quer dizer, o rebaixamento já está definido, as vagas de Libertadores estão já praticamente definidas, existem alguns detalhes aí, né? O que faz o jogo do São Paulo contra o Flamengo ter um tempero especial, né? Mas a decisão mesmo vai ser do título na última rodada. Isso é muito legal. Então, por um lado, a gente vai ter ali São Paulo e Flamengo. Bom, vou falar um pouquinho desse jogo. Esse jogo ele tem muitos temperos bons. O primeiro deles é que é Rogério Ceni contra o São Paulo, podendo levantar uma taça dentro do Morumbi, só que não pelo São Paulo, né? Isso já é um tempero excelente. O outro tempero é o histórico extremamente favorável
do São Paulo frente ao Flamengo. Não só nessa temporada, mas nos últimos anos, né? Então, o Flamengo, ele é freguês do São Paulo. Não adianta ele dizer que não. Se eu não me engano, ele não ganha no Morumbi desde 2011. Então, desde 2011. Então, quer dizer, existe um peso aí histórico nisso, né? Existe a questão do Rogério Ceni. Por outro lado, a gente tem um momento do Flamengo extremamente ascendente. O Flamengo, talvez no melhor momento dele dentro dessa temporada e dentro do Campeonato Brasileiro, tanto é que está na liderança. E o São Paulo num momento extremamente de queda, extremamente baixo, que trocou de técnico, mas não, pelo jeito não adiantou muito, né? A gente vê os resultados caindo jornada a jornada. O São Paulo perdeu do Botafogo de maneira vergonhosa na última rodada, na jornada de número 37. Então isso dá um tempero a mais para essa partida São Paulo e Flamengo. A questão do Rogério Ceni, a questão da freguesia contra o Flamengo, e outra, o São Paulo briga ainda por uma vaga na fase de grupos. E para isso ele precisa ganhar do Flamengo, ele precisa fazer pontos contra o Flamengo. Como perdeu do Botafogo, precisa ganhar obrigatoriamente do Flamengo, né? Senão já estaria classificado. Precisa ganhar, porque se não ganha, quem está na cola ali é o Fluminense para pegar essa vaga da fase de grupos. E aí joga o São Paulo para uma pré-Libertadores, né? Para aquela primeira fase eliminatória, com um detalhe. O São Paulo jogaria já, aí eu estou olhando lá para frente, né? O São Paulo joga o Campeonato Paulista num sábado, aí o Palmeiras decide a Copa do Brasil com o Grêmio. Se o Grêmio for campeão, ok. Se o Palmeiras for campeão, ok. Não, minto. Se o Grêmio for campeão, ok, porque abre uma vaga a mais na fase de grupos e o São Paulo entra. Imaginando que o São Paulo não entre pela última rodada, tá? Mas se o Palmeiras for campeão, corre o risco do São Paulo jogar num sábado pelo Campeonato Paulista, no domingo o Palmeiras ganha a Copa do Brasil e o São Paulo já teria um compromisso na terça. Pela pré-Libertadores. Olha que loucura, você joga no Na verdade, Marcial, só um detalhe, é o Palmeiras mesmo que tem que vencer, porque daí o Palmeiras vai acumular a vaga que ganhou por ser campeão da Libertadores e vai acumular a vaga da Copa do Brasil. Então, por isso, essa vaga da Copa do Brasil, ela não vai para o vice, ela não vai para o Grêmio, ela vai para o Brasileirão. E aí, por isso, o São Paulo herdaria essa vaga direta. Então, em tese, o São Paulino tem que torcer, né, para o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil, e aí ele pegaria essa vaga na quinta posição. Mas olha que coisa louca, você joga no sábado... O Flamengo ganha, só para entender, então se o Flamengo ganhar, se o Palmeiras ganhar, quem ficar em quinto, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, quem ficar em quinto colocado no Brasileirão vai direto para a fase de grupos. Isso. Exatamente. Mas se o Grêmio ganhar, quem ficar em quinto vai para a pré-Libertadores. Pré-Libertadores, isso. E aí o Grêmio assume essa vaga do campeão da Libertadores. Mas olha que coisa louca, o São Paulo isso pode acontecer, né? Joga no sábado, depende de um resultado no domingo que não é do jogo dele, para saber se vai jogar na terça. E esse raciocínio... não, vai jogar no Morumbi, mas é contra um time do Peru, né? O Ayacucho. Ayacucho, é. Esse raciocínio vale tanto para o São Paulo quanto para o Grêmio, porque ou vai um ou vai outro. Tá? Também vai jogar o regional, no caso do Grêmio não, né? Mas vai jogar a final e depois vai saber se vai jogar na terça. Bom, mas não vamos falar de calendário, vamos voltar foi só um parênteses, né? Vamos voltar na questão do jogo. Então, o jogo para o São Paulo tem um tempero a mais, porque ele precisa ganhar para se garantir na fase de grupos e não passar por esse perrengue que a gente acabou de citar que pode acontecer. E tem o Flamengo querendo ganhar, o Rogério Ceni querendo conquistar esse espaço. Isso é o tempero da partida Flamengo e São Paulo. E a outra partida tem o seu tempero também, que é Corinthians Internacional, e se você conversar com qualquer gaúcho torcedor do Inter, fala para ele Corinthians, para você ver o que ele te diz. O torcedor do Inter odeia o Corinthians. Odeia. Talvez até mais, porque o Palmeiras e o Corinthians é uma rivalidade. O Inter e o Corinthians é ódio. O torcedor do Inter odeia o Corinthians. Então, isso é um tempero a mais para essa partida. O Inter não vai querer deixar que o Corinthians tire a possibilidade dele ser campeão. Então, tem dois temperos muito bons nessas duas partidas aí. Legal. Rafa, diga, João, já emenda você, então fala sobre as duas partidas, tá? Tá bom, já emendo. Fazer mais um merchan de textos do Fair Play. Tem texto meu também falando sobre polêmicas de arbitragem.
E daí eu falo sobre o Campeonato Brasileiro de 2005, da máfia do apito, e o título que o Internacional perdeu para o Corinthians, e também teve aquele pênalti absurdo não dado no Tinga. Foi uma coisa de outro mundo o árbitro não dar aquilo, né? Então, uma entrada semelhante ou até mais criminosa do que a do... Não foi semelhante, foi muito pior. Foi muito pior. Então, e nem cartão amarelo ele tomou. Nem marcou nada. Mas... Aliás, e nem falta foi. Perdão. Ele não marcou falta, ele não deu cartão e ele expulsou o Tinga por simulação do segundo cartão amarelo. É tão absurdo que foi. Até caiu meu fone. Foi o lance mais absurdo da história do futebol brasileiro. Mas então, eu tô falando sério, é muito provável o lance mais absurdo, porque foi um lance que decidiu o campeonato, foi um pênalti claríssimo para expulsão do guarda-redes, ele expulsou o Tinga, que sofreu o pênalti por simulação em segundo cartão amarelo. Mas isso também é assunto para outro ginga, e para o meu texto leiam lá no Fair Play. Mas então, o que eu vejo dessa última jornada do campeonato são 3 equipas que precisam e querem ganhar, e uma que nem tanto, que é o Corinthians. Né? O Renato tá discordando do querem ganhar, né? O São Paulo aparentemente não quer ganhar, mas precisa. Não precisar quer. É precisa, né? Talvez ele não queira. Eu só discordo da sua colocação, das palavras, mas segue aí, depois eu comento. Mas então, são 3 equipes, então vamos mudar. 3 equipes que precisam ganhar e uma que nem tanto. Nem tanto não, que não faz diferença alguma. Né, porque o Flamengo joga com o São Paulo, o Flamengo precisa ganhar, o Flamengo quer o bicampeonato, e o Flamengo tem chance, depende só dele, precisa, se ganhar, acabou, levanta a taça e comemora. Naquela coisa, só empurrar pro gol e correr pro abraço. Mas São Paulo quer a vaga direta na Libertadores, quer não depender de ninguém, e vai ter, o Marcel comentou do calendário, 2021, né, vai ser uma temporada muito, muito difícil também. E eu considero depois de pensar, porque a diretoria do Palmeiras também considera que vai ser pior que 2020, tá? Porque eu não sei os motivos deles, né? Eu só sei que eles consideram, mas para mim vai ser pior porque não vai ter pausa alguma, né? 2020 teve ainda... pandemia gerou ali um período de pausa, antes da temporada teve as férias normais, 2021 vai ser só loucura do começo ao fim, e seja o que Deus quiser, lesão muscular e jogo ruim. São muitos jogos, né, dos campeonatos, teremos eliminatórias de Copa do Mundo e Olimpíada, né? Exatamente, vai ser um ano completamente... vai ser pior ainda, se eu já brinquei que eu não aguento mais ver futebol hoje, 2021 vai ser muito pior. Mas... então, não, e já fizeram um merchan aí pro meu texto que está lá, o último do nosso trio aqui, do nosso quarteto, que é sobre o calendário de 2021. Como o Renato disse, vão ter várias outras competições, tem eliminatórias, 10 datas das eliminatórias, tem Copa América também, entre 11 de junho e 11 de julho, então acessem lá, porque tem todas as datas certinho, e o estadual, né, que manteve-se, enfim, tem muita coisa, e aí prometem que a temporada vai acabar no começo de dezembro de 2021. Eu acho improvável, eu acho que ainda vão ter datas perto até do Natal, mas tudo bem. E lembrando que aqui não se respeita a data FIFA, né? Só para lembrar. Exato, vamos passar direto. Aqui, a Copa América não vai parar. Copa América não para o Campeonato Brasileiro. Já era previsto para 2020, né? A Copa América que era para ser esse ano e não foi, já era previsto não parar, não vai parar em 2021 de qualquer jeito. Assim como as eliminatórias também. Exatamente, mas então, concluindo da última jornada, o Flamengo quer ser campeão e o São Paulo quer não depender de ninguém, né? Não sei se quer, né? O Renato não tá concordando. Mas precisa. Mas precisa e eu acredito que queira, né? Eu não vou falar também que os jogadores são mau caráter, que nem teve gente aí em texto no UOL, coisa ridícula, coisa absurda. Mas assunto para outros gingas também. Fracassados e sem caráter. Coisa ridícula, coisa... Jesus Cristo, não vou nem comentar que eu vou me irritar com uma coisa dessa. Mas não, então... nem dá palco. Não vamos dar palco para essa coisa não, por isso nem citei nome nem nada. Mas e o outro jogo, que é o jogo do Internacional, que vai enfrentar um Corinthians que já não tem nada. O Corinthians já tá fora de Libertadores, já tá classificado para a Sul-Americana, não tem muito o que fazer nesse campeonato, tá só cumprindo tabela e também não tá bem.
Né, assim, o São Paulo não tá bem, mas o Corinthians também não. O Corinthians ainda tem um fator determinante, né, que é ter uma equipa pior. A equipa do Corinthians é pior que a equipa do São Paulo. Então eu acredito que o campeonato está extremamente aberto, né, porque o Flamengo tem chance de empatar ou até perder para o São Paulo, assim como tem chance de ganhar. E o Internacional eu acredito que vença o Corinthians. Eu acredito que a chance maior é uma vitória do Internacional. Então tudo se resume praticamente, para mim, pelo menos, para o jogo do Flamengo com o São Paulo, e que vai ser um jogão. Boa. Diga, Marcel, antes de passar a bola para o Renato. Não, é que assim, me veio uma coisa na cabeça aqui, que ao longo desse campeonato, toda vez que o time dependia só dele, ele se lascou. Foi assim com o Concordo Palmeiras, plenamente. foi assim com o Palmeiras, foi assim com o São Paulo, foi assim com o Inter, que dependia só dele ser campeão no domingo, né? Então, toda vez que só depende de você, deu ruim. Então, por conta disso, eu acho que o Flamengo vai se dar mal. Muito bem, agora... sim. Você também acha, Renato? Passa a bola aí para ti, para fazer as considerações finais sobre essa última jornada aí. Não falar mais muito não, né? Camisa ao contrário, eu acho que... Bom, vamos por partes, vamos lá. Primeiro, discordando um pouco aí do meu grande amigo João Santos, o São Paulo não quer ganhar, o São Paulo não quer ir para a Libertadores direto em grupo. Pelo visto, ele quer pegar um Tajeres aí, passar um outro vergonha. Não sei, como eu falei, coitado do Crespo. Quanto ao jogo, acho que realmente vai ser um belo jogo. O São Paulo tem um problema sério na lateral esquerda. O Reinaldo foi expulso no último jogo contra o Botafogo. O Léo, aspas, Pelé, que é o reserva imediato dele, também tomou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. Então, em tese, São Paulo não tem lateral para a posição. É um setor, inclusive, que o Flamengo ataca bastante, né? Então, preocupa. E, como eu falei, né, já no comecinho do programa, eu, sinceramente, confiava até no empatezinho, ou até, quem sabe, uma vitória pelo retrospecto que o São Paulo está esse ano contra o Flamengo. Mas, com a apresentação e o futebol, ou não futebol apresentado ontem, realmente é preocupante o que vai acontecer na próxima quinta-feira. Tá? Eu, sinceramente... vejo um cenário bem nebuloso. Já brinquei com vocês anteriormente, no começo também aí, antes de a gente começar a gravação do programa. Infelizmente vejo o Rogério Ceni sendo campeão em cima do São Paulo, no Morumbi, e com gol de Rodrigo Caio para sacramentar, e enfim, São Paulino olhar e falar: mais um jogador que sai escorraçado do clube pela torcida e vai ser campeão em outros clubes. Então, infelizmente, eu acho que o Flamengo ganha do São Paulo. E quanto ao jogo do Inter, como sempre, o Inter tem costume de pipocar contra o Corinthians. Acho que vai ser 1-1. O Inter não vai conseguir ganhar, vai chorar também com VAR, vai chorar com um monte de coisa. E o Abel Braga se despede do clube, não vai ficar climão nenhum para assumir o Miguel Ángel Ramírez. E segue o jogo. O Abelão estará no mercado para a sequência do campeonato. E vamos aí esperar qual será a próxima equipa que não tem critério no futebol, né, brasileiro, que vai contratar o Abelão para substituir algum treinador aí que não realizar um bom trabalho no começo da época aí. O Galo está sem técnico. O Galo está sem técnico. Eu acho que vai o Cuca para lá, hein? Não sei não. Ele comentou, inclusive, que queria descansar, né? Se eu não me engano, a filha dele tem outros parentes que estão internados da Covid, outras complicações. Eu não sei, não confio muito, não. Talvez venha outro estrangeiro aí, mas não sei qual. Estavam falando no Jardim também, né? Só para completar essa informação de time sem critério, o Fluminense, que passou o campeonato, grande parte do campeonato, né, com o Dair Hellmann, que é um treinador reativo, um treinador defensivo, né? Como eu disse, nada contra, mas é o estilo. Anunciou o Roger Machado, né? Que já é um treinador com outro estilo de jogo, um treinador mais para frente, essas coisas. Então, os times vão realmente indo de 8 a 80 sem parar. Muito bem. Que a gente sempre fala, é aquilo que a gente sempre fala, não há critérios. Vai do defensivo ao ataque e vice-versa num piscar de olhos. O critério é não ter critério. É ser randômico, né? Ou seja, cada hora é uma coisa e assim. Bem, amigos, para completar aí
só para dar o panorama final, é lógico que iremos discutir ainda o fechamento do campeonato, mas Atlético Paranaense, Corinthians, como eles falaram, e Red Bull Bragantino, que a gente esperava, né, que talvez conseguisse até uma vaga na Libertadores, esses, junto com o Ceará, herdaram vagas na Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense, sim, diga. Desculpa só te interromper rapidinho. E digo mais ainda, só para fechar, já que a gente está dando palpite, com essa derrota o São Paulo não classifica, pelo menos não imediatamente, né, para a fase de grupos, vai ficar em 5º colocado. O Fluminense ganha do Fortaleza. E depois que você terminar só seu recado, eu queria saber os seus palpites também. O vexame vai ser o Ayacucho, né, do Peru, aí na fase. Já foi Tajeres, já foi Mirassol e agora vai ser o Ayacucho. Fala, João. O duro vai se aguentar meu cunhado que torce pro Fluminense, falando que o Fluminense ficou na frente do São Paulo. Passou. Sai fora, João Vitor. Sai fora, João Vitor. Hoje eu tô quase marqueteiro aqui, né? Fazendo merchan de todos os textos que eu lembro do Fair Play que fazem sentido. Você comentou do Ceará que conseguiu a vaga na Sul-Americana, tem texto meu falando do Ceará, do Guto Ferreira, e o Guto Ferreira que é o primeiro técnico na história que começou e terminou o Campeonato Brasileiro pelo Ceará nos pontos corridos, que é um feito impressionante. E recebeu o Johnny Gonzalez agora como reforço no Ceará para disputar a Sul-Americana. Bem, e aí o Atlético Goianiense, que em tese, né, brigaria para sair da zona de rebaixamento, etc., ficou em 13º, uma posição até que relativamente boa, né? O Jean, que é o guarda-redes emprestado pelo São Paulo, foi muito bem. Depois, Sport, Bahia e Fortaleza, em tese, então, estão se livrando do rebaixamento. E aí, como a gente já falou, Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo rebaixados. Beleza, pessoal? Então, fico por aqui, agradeço aí a paciência e que vocês tenham acompanhado conosco esse panorama aí da última jornada do Brasileirão, rodada importante. Fica aqui o convite para vocês acompanharem os artigos, como bem o João já falou de todos aí no fairplay.pt, e que vocês acompanhem também o Giga Canarinha toda semana aqui. Em breve teremos live, já fica o convite aqui, vamos fazer um suspense para em breve fazermos o vídeo chamado Em Direct, tá bom? É isso, pessoal. Agradeço, boa noite para vocês e até a próxima, hein? E Rafa, diga. Um abraço. Só antes de fechar, teve texto do Renato também falando do Botafogo. Boa, para fechar de vez. É isso, pessoal. Um abraço, galera. Valeu, até mais. Um abraço. Até a próxima. No contrário, hein? Tá ao contrário.